Então, gente, estatística, para começar essa aula, eu vou primeiro falar um pouco aqui do meu site. Eu tenho um site chamado lecurso.com. Eu deixo vários artigos lá, eu deixo vários exemplos toda semana. Então vocês podem acompanhar tanto por vídeo, tanto por material escrito, tá? Na aula de hoje a gente vai falar, então, de estatística, a gente vai falar um pouco por que a gente estuda essa matéria, então a gente vai falar de dados, informação e conhecimento. Então, gente, quando a gente vai falar de estatística, a primeira frase que vai e que eu acho muito importante vocês decorarem tem como objetivo a coleta, redução, análise e modelagem dos dados. Essas quatro aqui são importantíssimas porque não só a gente vai... Isso aí fala muito sobre o que é estatística, mas a gente também vai usar essa ordem mesmo, tá? Nossas aulas vão ser nessas ordens. Então a gente vai falar sobre coleta primeiro, depois a gente vai falar sobre redução, depois a gente vai falar sobre análise e por último a gente vai falar sobre modelagem. E estatística pode ser resumida nessas quatro, que é muito importante vocês notarem isso. E a gente vai usar essa ordem mesmo, tá? Coleta, redução, análise, modelagem. Decora. Coleta, redução, análise, modelagem. Então, gente, no momento que a gente estuda estatística, a primeira coisa que vai aparecer aqui, ó, tudo dessas quatro que eu acabei de falar é dois dados. Vamos para outra frase aqui. Estatística é um conjunto de métodos usado para analisar dados. De novo, estamos falando sobre dados aqui. Esse agora é um conjunto de métodos. E a estatística pode ser aplicada em praticamente todas as áreas de conhecimento a partir da observação e inferência utilizando dados. Então é para aqui que a gente vai falar muito só sobre dados. Estatística é literalmente isso, a gente só vai ficar falando sobre dados o tempo todo e existe um motivo por trás disso. Estatística, ela não é bem uma ciência que nem as outras, né, que nem medicina, que nem história, que nem todas biologia. Ela não é bem uma ciência, assim, porque a estatística, ela realmente está ali para ensinar métodos para essas ciências poderem aplicar o conhecimento delas e poderem chegar a alguma conclusão, tá? Então, assim, um médico, ele nada mais o que ele faz, assim, um médico vai lá ver se um paciente está mal ou não. Para ele ver se um paciente está mal ou não, o que ele faz? Ele coleta dados daquele paciente, ele reduz os dados, em outras palavras, vamos dizer, ele está coletando dados do paciente, dizendo se aquele paciente está febril ou não. O que ele faz? Ele vai lá e põe um termômetro naquele paciente. Precisa botar um termômetro em todos os lugares do paciente? Coitado do paciente, não precisa. Põe só na axila, então essa é a parte de redução dos dados. E depois a gente tem a análise do paciente, pega o termômetro e vê assim, opa, esse paciente está febril ou não. E na modelagem, na verdade, a análise está mais para dizer qual é a probabilidade daquele paciente estar mal ou não. E na modelagem ele vai dizer se aquele paciente está mal ou não está mal. E a partir daí, aquele médico começa a dizer o que aquele paciente tem. Então repare aqui que nesse começo, para o médico ele começar a entender o paciente, ele precisa de alguma coisa para dizer para ele qual método ele tem que utilizar para chegar naquelas conclusões. A estatística não está lá nisso. A estatística está ali para ajudar as outras áreas do conhecimento a entenderem o que está acontecendo. Então, assim, eu dei um exemplo com o médico que está ali para coletar dados do paciente. Depois que coleta os dados, o médico pode começar a prosseguir, dizer o que é melhor. Assim, aí vai entrar na área do conhecimento médico. Depois que o médico chega na conclusão do que aquele paciente tem, ele vai poder dizer como que ele vai tratar e tudo mais. Mas até chegar na conclusão que o paciente tem, é a estatística que vai dizer. Então a estatística é muito importante. Ela está naquela área de conhecimento ali, ela está ali se interferindo, ajudando naquela área. E a mesma coisa para as outras áreas. A gente vai pegar um historiador ele precisa entender estatística, porque ele vai lidar com muitos dados diferentes, vai lidar com diversos livros, diversos quadros. Então, se ele quer entender sobre Dom Pedro, o que Dom Pedro fez na vida dele, ele vai precisar entender todas as obras que estavam ali, quais obras que as pessoas estavam falando sobre Dom Pedro. Ele vai precisar fazer uma coleta enorme de dados. Então, é por isso que até na faculdade de História, o pessoal está aprendendo estatística. Até qualquer faculdade de ciências sociais, de matemática, não importa o que você vai fazer, não importa o que você vai estudar. No momento que você está numa área de conhecimento, você vai querer tirar algumas conclusões sobre alguma coisa, entendeu? Se você está na faculdade, você quer tirar conclusões, você quer fazer a questão da inferência que é dita nessa frase. E para fazer conclusões de algo, você precisa de dados, você precisa de algo que vai falar assim, realmente essas conclusões são verdadeiras, você não vai tirar da sua cabeça. E quando você está utilizando de dados, então você vai precisar aprender estatística. Então, assim, gente, a estatística está mais como um suporte, tá? Ela está ali mais para ajudar as outras áreas a poderem aplicar seus conhecimentos. Então, por isso que essa é a grande diferença da estatística para as outras áreas, tá? Ela está ali mais para ajudar as outras. Então, assim, prosseguindo, a gente está falando muito de dados, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Um dado, assim, é alguém usar a frase hoje está quente. Isso é um dado porque, gente, quente, o que é quente, né? Quente é o que para você? Quente é 20 graus, 30 graus, 40 graus, você está em Bangu ou você está em Madureira, ou você está no Flamengo, ou você está na Tijuca, assim,
eu tô dando exemplo com o Rio de Janeiro apenas, né? Pode ser gente que não mora no Rio de Janeiro, então vamos falar assim, se você for um europeu, se você for um esquimó, cara, quente é muito relativo, né? Depende muito do contexto em que você tá. Então, quente por si só não é nada, sabe? É por isso que a gente chama de... é um dado só, não tem nada ali. Mas no momento que você joga para um contexto, quente passa a ter alguma coisa, passa a ter alguma... a gente pode começar a botar alguma temperatura. Então, assim, quente por si só, nada. Mas no momento que um europeu tá falando hoje está quente, está suando, você já pensa, pô, tá mais de 25 graus. Né? Agora, se você pega um carioca, você sabe que é um carioca falando, aí o cara fala, hoje está quente, pô, você sabe que é mais de 30 graus, mais de 35. Porque o carioca usa um casaco até com 25 graus. Então, gente, o quente é algo muito relativo, é muito dependente do contexto, então ele não tem nada além daquilo. E por isso que a gente chama a palavra quente de dado. No momento que você joga o quente para um contexto, se você começa a ver que é um carioca falando, você começa a tirar uma informação daquilo. Aquela frase vira uma frase informativa. Você sabe que você começa a entender o que está acontecendo. Então, assim, o dado passa a virar uma informação no momento que você joga um contexto para ele. E depois que você começa a tirar várias informações, por exemplo, você vê que o dia está quente, então você vê que é um carioca falando, aí você pensa, pô, o dia está quente, é um carioca falando. Aí você também sabe que estamos no mês de julho, julho já é inverno, então você sabe que está no mês de janeiro, e você sabe que são férias escolares, você começa a tirar várias informações da cartola, e você começa a falar, você começa a gerar um conhecimento que você, a partir de todas as informações, esse conhecimento pode ser uma venda de passagem aérea para uma pessoa, pode ser alguma questão de marketing, pode ser alguma coisa. Então assim, a gente tem uma pirâmide aqui. Essa pirâmide é essa pirâmide que você pode ser vista bem aqui, ó. Você começa com algo muito pequeno que não te traz nada, que é o dado, tá? O dado é o estar quente. Mas no momento que você joga para um contexto, que você põe a sua imaginação, você começa a gerar uma informação para você, algo que pode de fato ser utilizado, é a informação. E logo depois disso você tira o conhecimento. Gente, se toquem aqui que a estatística para só no dado justamente porque a gente não está querendo pensar em contextos, tá? Quem pensa no contexto sobre aquele dado é justamente a matéria que está estudando. Então, assim, voltando para a questão do médico, o médico ele vai coletar os dados, o contexto daqueles dados, assim, se alguém está falando que é 38 graus, 37 graus, para um médico isso começa a virar uma informação. Que aí ele pode saber se é febre, mas começa a tirar um conhecimento dele para poder tratar o paciente. Mas reparem aqui que a estatística fica só no dado, justamente por isso, porque a gente não vai ficar pensando em contextos aqui para aplicar nossos métodos. Nossos métodos podem ser aplicados em qualquer contexto. O contexto vai importar para a área de ciência que aquilo ali está sendo estudado. Mas para a gente que é estatística, a gente só está pensando nos métodos, a gente não está pensando no contexto. Então por isso que a gente para no dado. O dado só que é importante para a gente estudar aqui, aí a informação e conhecimento já vai entrar nas outras áreas de conhecimento. Então, gente, a gente está falando direto de dado aqui, direto. Então, assim, é importante notar aqui que a gente pode dar vários exemplos por aqui que é um dado, tipo manga, que acabei de jogar, né? Que pode ser uma manga de camisa ou uma manga de fruta. Aí depende do contexto. Mas assim, quando a gente fala de dado mesmo, a gente vai falar muito aqui sobre o que são os dados de empresa. A gente pensa assim muito na era da informação. A gente está na era da informação, então esse século que a gente vive é um século muito especial. É um século que a gente está começando a ter muitos dados, muitas informações, e a gente consegue usar a estatística para fazer toda essa coleta, toda essa análise, toda essa modelagem dessas informações. Isso é muito importante. Então fica uma pergunta aqui, eu quero que vocês pensem para a aula de hoje, né? A aula de hoje que é mais uma aula para a gente pensar sobre o porquê da estatística, né? Eu quero que vocês pensem nessa pergunta aqui. Quais dados empresas, como Facebook e Google, se utilizam? Então pensem muito nisso. E pensem em casa, assim, o que vocês acham que pode ser os dados que elas mais coletam? E, assim, justamente para depois elas gerarem informação e conhecimento com esses dados, né? Mas quais são os dados que você acha que ela coleta? Eu vou dar um exemplo hoje aqui nesse vídeo com o Google, tá? Aí vocês tentem pegar esse exemplo que eu vou dar e vocês tentem fazer em casa com o Facebook. Então, ó, Google. O que o Google tem assim de especial? Toda vez que você visita o Google,
você tá pegando, ele pega alguma informação sua, né? Então você tá com uma dúvida com relação a uma doença, por exemplo, tô falando de doença aqui, esse programa vai ficar mórbido mesmo. Então você tá lá pesquisando uma doença lá, sempre vai dizer que você tá com câncer, não importa o que você tenha. Então aí você escreveu lá, fez a pesquisa e o Google vai coletar qual dado ele vai coletar de você? Ele vai coletar aqueles dados da sua pesquisa. Então o Google, na primeira vez que você entra no site do Google e já pesquisa, ele já sabe mais ou menos quais são os seus problemas atuais, né? O que você está pesquisando lá. Ele já sabe também, o que ele pode saber com isso? Ele sabe o seu login. Geralmente, quando você loga para fazer uma pesquisa, você está fazendo um login a partir de uma conta Google, geralmente, né? Então ele sabe seu e-mail, coisa interessante, né? Na verdade, também quando você loga no Google, geralmente você também põe a sua data de aniversário ali, então ele sabe mais ou menos quando você nasceu. E também, vamos lá. Além disso, da pesquisa do Google, além de saber de todos os seus problemas atuais e tudo mais, o Google ele é dono de algumas coisas, tá? Então é importante notar aqui que o Google é dono do Chrome, que é um navegador muito famoso. Quase mais de 30% das pessoas usam Chrome, se eu não me engano. Então, assim, se você está usando o Chrome, gente, você está dando vários dados para o Google. O Google está coletando vários dados de você. Então, assim, não basta ele saber, ele não apenas sabe o que você está pesquisando no Google, ele também sabe quais são os sites que você está utilizando no Chrome. Ele sabe quais sites você está navegando. Então, o Google tem essa informação muito grande de você. E repara que toda vez que você acessa um site, você entra no site, você faz uma requisição para o server do Google. E a requisição geralmente tem o seu endereço de IP, tá? O endereço de IP é mais ou menos onde você está localizado na internet. E o seu endereço de IP ele já foi catalogado pelas bases do Google. Então, no momento que você faz uma requisição para o server do Google, ele sabe o seu IP e por ele saber qual é o seu IP, ele já ter catalogado ele sabe qual é o seu endereço. Ele sabe qual é o endereço que você está visitando aquele site. Toda vez que você visita um site, o Google sabe aonde você está localizado no mundo. Tá? Isso é muito importante notar aqui. Então ele sabe o seu endereço geral, assim, de onde você está indo. Até quando você sai na rua e vai comprar um pão, ele sabe porque você está indo na rua comprar um pão até por causa disso. Algumas vezes ele nem precisa a partir de site que você visita. Você pode estar com o Google Maps ligado, o Google Maps lá tem aquela opção dizendo que ele está pegando o seu endereço o tempo todo. Você pode desmarcar isso se quiser. Mas também não me importa, porque mesmo que você desmarcar isso, ele sabe por outras maneiras, né? Só de você visitar a internet, ele já está sabendo o seu endereço. Então não importa muito não. Mas olha só, ele sabe então o seu nome, ele sabe o seu e-mail, ele sabe o que você está pesquisando, ele sabe sua localização, né? E ele sabe também, vamos lá, o Google é dono do Android, toda vez que você entra no Android, então ele já tem uma ideia de dados que coletar, seus aplicativos que você baixa. Quando você entrou no Gmail, provavelmente quase todo mundo aqui tem Gmail, você assinou aquele termo lá, né? Aceita os termos de contrato, e lá diz que ele lê seus e-mails, então ele sabe mais ou menos até o jeito que você escreve, como que você fala com as pessoas, com essas pessoas que você está conectado. Se você usa um Android, ele sabe os seus contatos também, ele sabe quais são suas redes de pessoas que você está mais conectadas. Isso é bem, bem interessante. E também, vamos lá, o Google ele é dono de várias coisas, tá, gente? Ele é dono de várias name servers também, né? Ele é dono de algumas coisas na internet, por exemplo, mesmo que você não use Chrome, se você usar um outro navegador, geralmente os navegadores perguntam para o server do Google onde está o site que você está procurando. Então, por exemplo, você está no Opera e você está querendo entrar no Facebook, geralmente o Opera pergunta para um server do Google onde está localizado o Facebook na internet para depois ele te retornar o site do Facebook. Então, geralmente, até se você não usar outro navegador, o Google, por ele ser dono de algumas coisas bem importantes dentro da internet, só de você usar a internet, ele já sabe para onde você está indo, qual site você está utilizando, tá? Então, isso aqui é bem importante notar. O que ele faz com isso, né? São muitos dados. Mas muitos dados mesmo. O que ele faz com isso? O Google é uma grande empresa de propaganda. Então, assim, ele consegue tirar muitas informações sobre você. Imagina, se eu sei onde você está localizado, geralmente, só de você visitar sites e tudo mais, eu sei onde você mora, né? Porque é só ver lá, entre as 11 e 5 da manhã, onde você está por mais tempo, provavelmente é onde você está dormindo. E, assim, geralmente também, se você fica muito tempo em outro local da cidade, no horário de trabalho, é provavelmente onde você trabalha. Então, assim, o Google deve saber, a partir dessas informações, onde você mora
e aonde você trabalha, tá? E olha só, eu tô falando de coisas até bem simples, como localização. O Google, se ele for esperto, ele pode até pegar essas informações de outro jeito. Por exemplo, ele sabe o cartão de crédito de muita gente usa salva o cartão de crédito quando você está comprando algo no Google Chrome. Então se toca que tem muita empresa que o do Google é dono e tem muito dado que o Google coleta. E com isso ele consegue tirar muitas informações, consegue tirar onde você mora e conforme onde você mora, ele também sabe o seu salário, né? Ele dá pra saber qual é o seu salário. Porque, pô, dependendo da região, da cidade, ele sabe mais ou menos quanto aquela pessoa tá ganhando. E é onde a pessoa trabalha também, dá pra ter uma ideia. E, gente, com isso, dá pra saber muita coisa, dá pra vender muita propaganda boa pra você. Então, se você tá procurando algum dado sobre um país assim que você gostaria de visitar e o Google sabe o seu salário, sabe que é possível você visitar aquele país, sabe mais ou menos também que tipo de profissão você tem, né? Se eu tô... sabe que eu sou professor, provavelmente, então ele sabe meus meses de férias, geralmente são de professor. Então ele sabe a hora certa de vender aquela propaganda exata de avião para você pra pagar a sua passagem. Entendeu? Então ele sabe tudo. E saber tudo faz bem para ele, porque ele sabe justamente o que você precisa, e o que você precisa ele vende aquela propaganda certa. Você repara aqui que o Google ele pega todos esses dados ele consegue gerar um conhecimento ao final que vai fazer dele uma empresa bilionária. Tudo bem, gente. Eu quero que vocês então façam esse exemplo, assim, pensem nas empresas que o Facebook é dono, tá? E façam a mesma coisa que eu fiz, mas agora com o Facebook. O que o Facebook consegue coletar de informações, de dados de vocês, para depois gerar um conhecimento para vender algo para vocês, porque o Facebook é uma empresa. Então eu quero que vocês pensem nisso, como que eu fiz, mas agora com o Facebook. Lembrando que o Facebook é dono de várias coisas, tá? Vou dar um exemplo aqui, o Facebook é dono do WhatsApp, né? Então pense assim, pô, toda vez que você manda uma mensagem no WhatsApp, por mais que ela seja criptografada, ela tem seu endereço de IP, então ele sabe mais ou menos onde você está localizado a partir do WhatsApp. Então, assim, o Facebook também é dono de várias outras coisas. Então é interessante, pensem nisso. Agora, olha só, eu fiz exemplo com o Google e com o Facebook, né? Eu vou fazer mais um exemplo agora, porque eu acho que é um pouco desonesto falar de uma empresa bilionária. E a maior parte das pessoas são como eu, são pessoas mais humildes, né? Não necessariamente humildes, mas humildes no sentido... dificilmente alguém aqui vai ser bilionário, né? Vamos tentar pensar num exemplo mais realista, assim, um exemplo de microempresário. Gente, por mais que eu entendo que Google e Facebook são uns exemplos quando a gente pensa na era da informação e na era dos dados, mas assim, até um microempresário pode fazer um bom uso da estatística, tá? Eu vou dar um exemplo com algo que é algo que me chateia bastante, porque é uma pizzaria que eu adoro aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de Vila Isabel e eu peço muita pizza no Engenho de Dentro, não, desculpa, no Engenho Novo, tá? E é uma pizzaria que eu adoro muito, mas assim, ela não faz nenhum uso da estatística e isso me dá muita raiva. Toda vez que eu ligo pra lá, eu ligo, falo boa noite, ela boa noite, eu pergunto, posso pedir uma pizza? Porque assim, é muito estranho você já pedir a pizza sem fazer aquela pergunta básica, aqui eu posso fazer vocês estão fazendo entrega? Estou fazendo entrega sim. Tá bem, eu gostaria de pedir uma pizza de calabresa. Tá bem, você quer qual tamanho você quer de calabresa, qual o seu endereço, qual o seu nome, pode ser esse celular mesmo que você está me ligando, e vai ser o cartão, vai ser dinheiro. Ela faz diversas dessas perguntas, fui bem rápido aqui porque ela faz diversas perguntas para mim o tempo todo. Toda semana ela faz as mesmas perguntas, ela pergunta direto qual é o meu endereço, quais são meus gostos, isso me dá um pouco de raiva. Porque é o seguinte, tudo bem, não precisa ser um Google, Facebook, cara, são informações, são dados que você pode coletar, sabe? Você não precisa ser uma grande empresa para coletar esses dados. Imagina a praticidade que seria se eles tivessem um Bina ou sei lá o que for para pegar, toda vez que alguém liga para eles pegarem o número de celular e já marcarem o número de celular da pessoa. Entendeu? Então eu ligo para eles e eles já saberiam quem sou eu. Tipo, aí você faz uma planilha de Excel mesmo, você põe lá na planilha o celular da pessoa, o nome da pessoa, então eles já saberiam na hora de ligar, opa, boa noite, Leon. Tipo, a conversa já ia mais rápida, né? Então assim, o nome da pessoa do lado do celular da pessoa. Além disso, ele podia já anotar meu endereço, tá? Ele não precisa perguntar toda hora meu endereço. Isso é muito importante, porque eles já erraram 2 vezes meu endereço. Eu toda hora falo, né? E no final, uma hora ou outra, eles vão errar. E isso pra eles é horrível, porque eles estão perdendo um entregador ali que perdeu meia hora indo e voltando pra pegar o endereço certo. E o seguinte, podiam anotar o telefone, nome da pessoa, endereço, o que mais que eles podiam anotar, gente? Eles podiam anotar milhões de coisas, milhões de dados. Não precisa ser Google, Facebook. Vamos lá, eles podiam anotar o dia da semana que eu liguei. Isso é muito importante, porque pode ser porque dependendo do dia da semana que eu liguei, eles podem perceber
que tem alguns dias de semana que talvez não tenha muita demanda de pizza. E se tiver muita demanda de pizza, eles podem fechar mesmo, porque pode estar dando prejuízo naquele dia específico. Ou pode ser que eles possam pedir menos, né? E pedindo menos no seguinte menos de queijo, menos de massa, né? Eles podem economizar porque vai estragar menos produto. Então, assim, se eles anotarem os dias de semana, cara, perfeito. Eles também podem anotar o gosto, né? Quais são as pizzas que estão sendo mais pedidas. Isso é muito importante para diminuir até o tamanho do cardápio. E como eu falei, diminuindo o tamanho do cardápio, você diminui também os prejuízos, né, com comida, porque comida estraga muito rápido. Além de tudo isso, se ele começar a anotar, primeiro o endereço não vai ter nenhum erro. Ele pode também anotar onde estão mais os clientes, né? Porque ele pode começar a reparar que por mais que ele seja de um engenho novo, ele pode estar localizado em outro, ele pode abrir uma filial em outro lugar, sabe? Muita gente está pedindo em outro bairro, ou talvez em Vila Isabel mesmo, ele pode abrir uma loja aqui em Vila Isabel. Então, assim, é até importante até para a questão do futuro da loja. Ele pode abrir várias filiais depois disso, se ele começar a anotar esses dados. Além disso, o celular também, não vou falar que pode fazer campanhas, né, tipo, pelo SMS até, você tá com vontade de comer pizza, que as empresas fazem isso, não tem problema, eles podem fazer um pouco desse tipo de abuso, né, se anotar o celular. Propaganda por SMS. Além de tudo isso, gente, a empresa pode, por exemplo, se ela começar a perceber os horários que as pessoas estão pedindo, ela pode saber os melhores horários para se contratar um entregador. Então ele pode dispensar o entregador depois das 11 e começar a ver que o entregador está trabalhando menos. E talvez recontratar, ou talvez até recontratar, né? Vai que as pessoas estão comendo mais tarde e começa a botar o entregador de mais de noite. Então é o seguinte, gente, é uma coisa que não custa, sabe? Você coletar todos esses dados não custa a empresa, é simplesmente custa um tempo ridículo do funcionário dela de chegar lá e anotar no Excel a ligação que acabou de ser feita e não repetir aquela informação. Mas se eles não anotassem tudo isso, a próxima vez que ele ligar para essa pizzaria seria: oi, aí eles falariam: oi, Leão, tudo bem? Boa noite. Você quer pedir a pizza de sempre? Ah, gostaria. Tá bem, vai ser o mesmo modo de pagamento, né? Cartão de crédito? É isso aí mesmo. Tá bem, então daqui a pouquinho tá aí, tá? Tá no seu endereço sempre. Valeu. Acabou. Seria uma conversa muito mais simples, muito mais rápida. Não custa muito para a empresa coletar esses dados e traz muitos benefícios para ela, tá? Isso significa que ela vai poder contratar menos pessoas, dependendo da demanda. Ela pode até contratar mais e ver que ela não está suprindo aquela demanda. Ela pode fazer um cardápio menor. Ela pode estar vendo um cardápio que ela não está se tocando, que muitas pessoas estão pedindo. A conversa vai ficar mais fluida e essas pessoas elas contratam muita gente para atender o telefone, tá? Então se a conversa fica mais fluida, a conversa de telefone fica mais rápida. Vai ter menos erro também com respeito a endereço, que é notável, etc. Então assim, tem muitos benefícios para uma empresa pequena entender estatística, aplicar a estatística no contexto dela. Então eu gostaria que vocês fizessem um exemplo que eu fiz com o Facebook, mas também pensassem em empresas pequenas, de como que elas podem se beneficiar no momento que elas coletam os dados e começam a poder utilizar a estatística no dia a dia dela. Então é isso, gente. A aula de hoje foi mais falar um contexto geral de que é a estatística e por que a gente estuda ela. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também por que a gente tem que aprender essa matéria tão importante. E para a próxima aula, fiquem de olho no canal. A gente se vê aqui até semana que vem.